Engenharia de software. A área de engenharia de software é muito grande, é bem vasta e ela contempla vários segmentos, tá? Dentro da engenharia, além de se cuidar da qualidade de um software, ele começa desde o início, nos levantamentos, nas pesquisas, né? Em toda a construção. No simples tema adquirido ou uma solicitação, um pedido de um cliente para a construção de um software, de um site ou de um mobile, o cliente chega com um tema, né? E aí você vai analisando, verificando o que realmente ele gostaria que o sistema ou software contemplasse, para aí você começar a fazer os levantamentos para a construção, tá? Então, dentro da engenharia de software, abrange a área de criação, né? A área de construção, a análise, o desenvolvimento e a manutenção. Então, são etapas. Dentro da criação, primeiro é feito o quê? Todo um levantamento, a descrição, o que gostaria de ser colocado no software, no site. Depois, a construção, antes de construir alguma coisa, vai se preparando, né? Em tudo, em construção mesmo de uma casa, vai se preparando o alicerce para depois subir uma casa. Na construção de um software, de um mobile ou de um site, é a mesma coisa. Primeiro você tem que ter substâncias, né? Ter os requisitos para você poder saber o que o seu software vai contemplar, o que o seu software vai ter. Então, essa área de construção, primeiro tem que ter todo uma preparação, tá? E aí é feito análise. Essa análise entra junto, gente, os levantamentos de requisitos, a viabilidade, se vai ser possível, qual o prazo que vai ser solicitado para essa construção, né? Se vai conseguir cumprir o prazo, quantas pessoas, quantos profissionais vão ter que trabalhar nesse projeto. Então, é feito todo um levantamento baseado nessas informações que foram adquiridas, que começa o desenvolvimento, tá? Depois que foi feito toda essa etapa, igual vocês estão fazendo em APS, vocês vão fazer todo um levantamento. Primeiro vocês estão criando, imaginando, vão fazer uma série de solicitações, uma série de perguntas para levantar os requisitos, né? E depois que vocês fizerem toda essa análise, fizeram o diagrama, fizerem o dicionário de dados, vocês vão começar então a partir para o desenvolvimento. Aí no desenvolvimento é aplicado um código, que é o código de linguagem, e depois a manutenção. A manutenção, dentro da manutenção, assim que você termina a construção de um projeto, feito testes, né, para verificar se ele está funcionando, se tem alguma coisa que tem que modificar ou melhorar, e depois tem a manutenção desse software. Que quer dizer o quê? Você entrega o seu produto para o cliente e dentro do contrato que você fez com o cliente, você vai analisar se você vai dar suporte a esse software por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, dependendo do que você fechar com o cliente, é o que vai ser feito, fechado no contrato, é o que vai ser feito até o fim do projeto, tá? Aí, se você fechar o contrato, olha, manutenção eu vou garantir até por 1 ano. Depois, ele pode renovar ou não com você para você continuar dando manutenção desse software, tá? Então, a engenharia de software ela é extremamente importante, ela é necessária, tá? E sem essa análise, o seu software ela tende a não ter qualidade. Não adianta querer falar, eu sou bom, eu vou sentar e vou programar. E vai esquecer de fazer todo esse levantamento. Com certeza o seu software vai ser um fracasso. Tá? Então, essa engenharia de software, essa análise, ela foi criada por Bowney e por Margaret Newton, tá? Entre os prazos aí de 1960 e 1968, e são importantes e são seguidos até hoje, tá? E a engenharia, gente, como eu já disse para vocês, não é só a linguagem de programação, tá? A linguagem de programação é a última coisa que a gente faz num projeto. Primeiro, porque assim, linguagem de programação, ela pode modificar, ela pode variar dependendo do que você vai fazer. Você pode, por exemplo, antigamente a programação era feita em COBOL,
né? Hoje ninguém mais usa COBOL. Depois passou para Clipper, né? O Clipper muito bom, muito legal, mas também não dava muito suporte para banco de dados, né? Não comportava muito. Depois foi feito o que? Algumas melhorias usando o que? O Delphi, né? Foi que trouxe algumas cores para as programações. E dali em diante, né? Sempre teve a linguagem C, depois teve C++, depois C Sharp, né? E assim vai indo. Hoje tem Python e assim vai seguindo, né? Depende do que você vai programar, depende do que você vai fazer. Para um software, normalmente você usa Java ou C Sharp, depende muito do que você vai fazer. Já um site, você vai usar HTML, CSS, né? Outras linguagens que envolvem aí o banco de dados, né? SQL que você vai utilizar. Com certeza você vai precisar de alguma ferramenta para poder programar e executar esses códigos, né? Algumas plataformas para que ela funcione de acordo. As bibliotecas que faz parte do que? Da linguagem de programação. Então, se eu vou programar em Java, eu vou ter que importar as bibliotecas que faz parte, certo? Vou ter que analisar os padrões de construção, que são os modelos, né? Os modelos que vai ser seguido, quais as regras que vão ser seguidas e os processos. Então, cada parte do software é um processo. Então, se eu vou fazer um site, por exemplo, de venda, eu vou ter o processo de venda, eu vou ter o processo da compra, eu vou ter o processo de pagamento, né? A geração de boleto, a geração de pagamentos em cartão de crédito. Então, todos esses processos vão ser analisados, criados e executados, né? E o mais importante de tudo, que tudo isso que eu falei seja feito com qualidade, para que o seu produto seja ótimo e bem vendido, né? Bem utilizado. Porque se você falha no seu levantamento de pesquisas, né, no início do seu projeto, essa parte não é importante, eu vou pular, eu vou direto para a linguagem de programação. O seu software, o seu site, o seu mobile não vai ser com qualidade. Então, tende o quê? A ser um fracasso. Já viram aquelas programações que você arruma um negócio aqui, arruma uma função ali e o negócio para de funcionar, e aí a famosa frase, deu pau no sistema, não está imprimindo, ou não está gerando boleto, arruma uma parte aqui, dá falha no outro. Por quê? Porque não foi bem planejado. E mesmo quando a gente inicia o nosso projeto, que a gente faz o levantamento de requisitos, que a gente faz a viabilidade, faz os diagramas, tenta desenvolver os diagramas o mais expandido possível, colocando todos os processos. Mesmo assim, quando você inicia a linguagem de programação, o que acontece? Chega um determinado ponto e fala, eu não pensei nessa função, eu não pensei direito nesse pedaço, eu vou ter que rever. Então, mesmo nesse momento, você precisa rever alguma coisa. Então, se com todo esse pensamento, com toda essa análise, ainda você, em determinados momentos da programação, você tem que rever o que você ia fazer, imagine se você sentar na frente de um computador e já começar a programar sem fazer análise. Vai ser um fracasso total. Então, a questão da qualidade é primordial. Sem qualidade, não adianta nem começar a trabalhar, tá? E aí, sempre que vocês forem entender e falar, abordar sobre engenharia de software, vocês vão conhecer e vão lembrar bem desse autor, o Pressman, tá? O Pressman, ele tem muitos livros, são importantíssimos. O livro de engenharia de software mesmo, é um livro bem grosso, bem completo. Inclusive, o IHC, né, Interação Homem-Computador, é um capítulo inteirinho do Pressman, que faz parte. Então, não adianta, a gente querer construir um software, um site, um mobile, achando que eu sou bom, eu vou programar, eu consigo fazer rapidinho, em 1, 2 meses a programação. Não, é mais fácil, mais viável e com certeza você vai atingir a qualidade se você começar do zero. O que é do zero? Você vai receber um tema, você vai escolher
qual assunto você quer trabalhar, como que você vai abordar, que funções que vai ter o seu site, o seu software, o seu mobile, o que você quer que ele traga de serviços para você, o que você quer oferecer para o seu cliente. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é verificar o que o cliente quer e, a partir do que ele está pedindo, você preparar toda a documentação baseado nisso, mas fazer todos os levantamentos necessários para depois começar a implementar, para depois começar a usar a linguagem de programação, tá? E para que seja um sucesso, né? Para que seja um sucesso a engenharia do software, seja ele em qual projeto, seja projeto pequeno, projeto médio, grande, não importa. O que você vai conseguir fazer é o seguinte: você tem que começar a pensar, a analisar e utilizar os modelos que tem para desenvolvimento. Então, tem vários modelos no mercado, várias diagramações, que são modelos de diagramas que você vai utilizar. Então, você vai projetar. Primeiro você projeta, né? Tenta especificar da melhor forma possível e só depois você vai implantar, né? Vai implementar, vai utilizar a linguagem de programação e aí você vai implantar, né? Você vai instalar, entregar o seu produto e com certeza você já fez testes, né, nesse seu software, no seu mobile, no seu site, e sempre olhando e observando, gente, qualidade em tudo. Não adianta fazer as coisas sem qualidade, tá? Então, tem vários modelos no mercado, tem modelo cascata, tem modelos mais antigos, são vários modelos. Vocês, ao longo desse curso, a gente vai passando os modelos e cada um vai ter afinidade com o modelo. Então, você segue o modelo. As grandes empresas, né, grandes organizações, eles escolhem os seus modelos, né? E aí, a partir da escolha que eles têm, né, por exemplo, país do exterior usa um modelo. O Brasil já pegou o modelo do exterior, mas adaptou para o Brasil. Então, seguem-se etapas, fases, né? Tem modelos aqui do Brasil que de fora era 5, aqui está em 7 fases. Por quê? Se você pula uma fase, tende a dar errado no seu projeto. Então, normalmente, quem trabalha com engenharia de software e visando a qualidade, eles precisam de selos de qualidade, né? Com empresas que projetam esse tipo de trabalho. E é caro trabalhar com modelos. Então, tem modelos que são pagos, tá? Que podem utilizar para produzir um software, um mobile. E tem os modelos que são gratuitos, que não são tão assim, né? Perfeitos, mas que dá para suprir a demanda dos pequenos e médios produtores aí ou construtores de software, tá bom? Então, sempre lembrar que primeiro eu preciso fazer toda uma análise, né, e projetar, né? Eu não preciso estar com ele prontinho, programar para projetar, não. Um simples rabisco, um diagrama, um protótipo, né? Isso, se você fizer qualquer modelagem aí num diagrama, num projetinho aí, qualquer software que faz a modelagem, você já está projetando, já está sendo um protótipo, tá? E aí você, no final, você implementa, que é o quê? Utilizando as linguagens de programação, tá? Então, a questão aí é seguir todas as etapas para que você tenha sucesso na sua caminhada aí. E aí, pessoal, quando chega na engenharia de software, que fala assim, quais são as áreas que entram dentro da engenharia de software? Porque tem aluno que fala assim, eu não é muito minha praia programar. Não é muito minha praia, eu não gosto. Eu gosto de programar só site. Eu não gosto de fazer software. Eu gosto só do mobile. Então, você vai encontrar vários perfis de alunos, vários perfis de profissional que estudou 4 ou 5 anos, fez especialização, pode ter feito mestrado, o que for. De repente ele fala, eu não gosto de programar.
eu não gosto de programar tal determinada linguagem, eu gosto só de ficar com essa parte, né? Então, dentro da engenharia de software, ela é muito vasta, tem lugar para todo mundo, tá? Não é assim, eu não vou seguir essa linha porque eu não vou conseguir programar. Todo mundo consegue programar, gente, todo mundo. Porque você vai caminhando aos poucos, você vai aprendendo a declarar variáveis, você vai conseguindo fazer funções, você vai fazendo todos os comandos. É uma delícia quando você começa a fazer o seu site, que você consegue colocar uma imagem, consegue dar movimentação para essa imagem, consegue fazer um formulário e ele te dá um retorno desse formulário, né? No banco de dados você cria um gatilho, uma procedure, uma função, e ele vai te retornar um dado. Então é gostoso você ver o fruto do seu trabalho dando aí continuidade e mostrando em tela o que você fez, né? Então, dentro da engenharia de software, a gente tem várias áreas que cada um pode escolher qual melhor se adapte, né? Então, por exemplo, tem a área de requisitos de software, que essa área é extremamente importante. Então, o profissional que gosta de requisitos de software, ele vai fazer o quê? Toda essa parte inicial de levantamento de requisitos, né? Então, ele vai fazer o quê? Um questionário, ele vai fazer uma entrevista, ele pode fazer reuniões online, ele pode fazer uma observação, ele pode chegar num setor e começar a observar para verificar como é feito o trabalho, tá? Então, o profissional de requisitos, ele não é aquele profissional que fica sentado programando. Ele também pode fazer isso, com certeza. Mas ele não é um profissional que fica fazendo esse tipo de coisa. Ele fica mais na linha de levantamento mesmo de requisitos. Então, só depois que ele faz o requisitos é que começa a participar outros profissionais, né? Que vai realmente incorporando aí dentro do projeto do software. O profissional que cuida do projeto de software, ele vai dar continuidade ao profissional que fez o levantamento de requisitos. Então, ele vai criar o projeto, ele vai estabelecer diretrizes, o que o cliente está pedindo, né? Então, ele vai arquitetar tudo isso daí. Ele vai fazer uma análise, uma projeção do software. O profissional que fica com a construção de software, ele entra ali também a programação também, viu? Na construção de software, ele vai programar, ele vai analisar, então ele faz várias coisas que faz parte da programação. A pessoa que cuida de teste de software, esse profissional que cuida de teste, gente, desses todos aí, é o que eu acho que ganha mais financeiramente, tá? Porque eu já tive vários amigos que são testadores, né? Testa o software. Então, por que o testador ganha mais, gente? Além dele programar, ele saber programar bem, ele conseguir construir o software, ele tem que testar ao ponto de tentar destruir o que você construiu. Então, você constrói um software, um site ou um mobile com maior dificuldade, às vezes dá pau aqui, dá pau ali, você consegue colocar ele no ar, você consegue arrumar todos os erros, né? E aí, de repente, chega um testador, vai testar o seu software e acha um erro, acha uma falha, né? Consegue burlar o seu software, o seu site, e aí você fala, puxa vida, né? Mas a pessoa está destruindo o meu software? Não, ele não está destruindo o seu software, ele está testando. A função dele é tentar destruir, para achar brecha, achar falha no seu sistema. E aí ele aponta para você a falha, né? E tem empresas que realmente contrata o testador para, além de encontrar falha, consertar essa falha. Por exemplo, você vai construir uma loja, um departamento que faz vendas e utiliza a parte financeira, vai utilizar cartões de crédito, toda aquela parte, ou mexe com banco. O que você vai fazer? Você faz tudo bonitinho, você acha que está com qualidade, com segurança, e de repente as pessoas começam a invadir e burlar o seu setor de recebimento, passando, por exemplo,
pegando os dados de cartão de crédito, né? Então, precisa ter sim o testador de software. Isso, gente, é em grandes empresas, tá? Pequenas empresas não tem um profissional para cada coisa. Então, dependendo, por exemplo, em faculdades, né? Por exemplo, eu posso citar aqui em Piracicaba, eu posso citar a Unimep, que tem o TI, né? O departamento de TI tinha um profissional para cada área ali. Cada profissional cuidava de um departamento na universidade. Então, cada um sabia do seu, e quando dava problema num software qualquer, o que eles faziam? Eles trabalhavam em conjunto tentar sanar esse problema, tá? Mas eu digo assim, em grandes empresas, eles contratam realmente profissionais que cuidam de cada parte aí. E o testador, ele realmente ganha bem por conta dessa função. E a maioria das empresas contratam um testador de software como pessoa jurídica, né? Ele não tem um contrato de carteira assinada. Ele recebe por demanda, ele recebe por trabalho. Não tem os atores, artistas de televisão, que recebem por uma novela, recebem por um filme ou recebem por uma série. Então, esses testadores, eles recebem por serviço contratado. Então, pode ser que tem mês porque aí eles vão ser autônomos, né? Tem mês que tem bastante requisições para teste de software, tem mês que não tem. Então, ele tem que saber controlar igualzinho, né? Outros profissionais que são autônomos. Aí, na manutenção de software, a equipe que fica com a manutenção de software pode ser também os profissionais de TI, né? Podem ser os analistas júnior, que vão estar ajudando a dar manutenção no determinado software, o site, né? O profissional mesmo de programação, ele também pode ficar ali junto na manutenção. E para que tudo isso aconteça plenamente, né, em força total e com qualidade, precisa do gerente de software. A gerência, gente, precisa ser o quê? Uma pessoa que conhece todas as áreas da informática. Então, você vai colocar lá, por exemplo, um gerente de software que não sabe programar, ou que não conhece as artimanhas, né, as funcionalidades, ou que as particularidades de cada linguagem, de cada projeto. Então, o gerente de software, ele tem que estar a par de todos os projetos da empresa, tem que estar bem linkado ali com os profissionais que trabalham com ele, né? Por exemplo, se der um pane num determinado software, ele tem que estar ali, ele tem que ajudar. Ele não é só ficar atrás de uma mesa e ficar dando ordem. Ele tem que realmente gerir aquele setor, né? Então, toda empresa que tem um gerente de software, um profissional qualificado, o projeto vai sair de acordo, porque ele vai cumprir o prazo, o custo estabelecido inicialmente, então ele vai cumprir várias regras para que tudo dê certo e com qualidade, tá? Dentro após a gerência, tem os processos de software também, que são o quê? Você vai escolher quais os processos vão ser seguidos, né? Quais os processos vão ser desenvolvidos, e aí tem profissional que é designado para aquele processo e outro para outro processo. Então, tudo depende de como é a empresa, né? De como vai ser o trabalhar o profissional que está gerindo aí essa empresa. E depois tem as ferramentas e métodos. Então, você vai escolher a ferramenta necessária, qual que é mais adaptável, né? Qual que é mais útil, qual que vai dar menos trabalho, ou que vai ser com mais qualidade. Qual método vai ser usado na construção desse software, desse site. E sempre, gente, vai aparecer a qualidade, porque sem qualidade não existe um software. Fazer software só por beleza, estética, e não ter qualidade, né? Não ter um bom funcionamento, é perca de tempo, tá? Então, tudo gira em torno da qualidade. Então, pessoal, faz parte do processo de software, né? Toda a parte do desenvolvimento, depois as especificações,
o projeto em si, a implantação desse projeto e os testes da engenharia de software. Então, são sequências que devem ser cumpridas, né? São processos. Lembra do profissional que cuida dos processos? Então, tem profissional que vai estar desempenhando o papel no desenvolvimento. Tem profissional que vai ficar na especificação. Outros que vai ficar trabalhando realmente dentro do projeto, cuidando do projeto específico. E tem o profissional que vai ficar dentro, cuidando do processo da implantação. Então, cada um deles são projetos, né, que todos esses aí participam de apenas um projeto, então ele passa por todas essas fases, porém, tem profissional que cuida dos processos. Então, o profissional ele pode optar em separar cada processo. Então, vamos supor, dentro de uma grande empresa, eu tenho um grande trabalho a ser entregue, né, um grande software, que vai demandar bastante tempo, mão de obra. Então, eu posso quebrar esses processos em várias etapas para que, por exemplo, eu consiga sanar o erro que for aparecer na programação. Eu consigo saber aonde que está o erro. Por quê? Porque eu mapeei corretamente o meu software, né? Eu trabalhei por etapas. Então, quando você faz isso, você consegue já saber aonde que está falho, né? Você consegue identificar com rapidez. Porque senão, se você faz uma programação, vocês pode ser que vocês estão no início, ou já viram uma programação, ou ainda não viram nada, né? Ou apenas curioso, ou que já mexe com a área. Então, cada pessoa que já começou a programar, ou programou já, ou fez alguma coisa em programação, você vai perceber que os primeiros códigos que você coloca meio bagunçado, você não tem um ritmo, você não tem umas regras, você não tem ele bem estruturado na sua mente. Aos poucos, quando você vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, você vai vendo que você precisa separar, ser organizado na programação. Por quê? Porque, por exemplo, no site eu tenho um trechinho lá que é apenas HTML. Fechei o item de HTML e começa um item de CSS. Se deu problema no CSS, eu já sei que é no bloco do CSS que eu vou ter que consertar, tá? Então, numa programação que ela é estruturada, você precisa ser bem organizado na hora que você vai declarar as suas estruturas dentro da linguagem. Porque se você fizer bagunçado, você vai demorar muito para você identificar quando der um erro, tá? De programação. Então, deu um erro e você é bem organizado na sua programação, você já vai saber, tá no trecho tal. Deu problema na geração do boleto. Eu preciso consertar o trecho da geração do boleto. Você já sabe onde está esse trecho, tá? Então, se você é organizado desde o início, já segue umas regras, você vai se dar bem, né? Porque nas grandes empresas, com certeza, você for contratado, você vai ser informado para você que você tem que seguir certas regras de programação, certas regras de conduta dentro daquele setor. Porque senão você senta e programa diferente do seu colega que está lá há anos. Ou você começa a inovar, mas não passou a sua regra para os demais. Então, quer dizer, vocês não vão estar falando a mesma língua, vocês não vão estar se comunicando de acordo, tá? E isso traz consequências severas na programação. Então, é sempre seguir regras, fazer tudo certinho, né? Cumprir com todos os requisitos necessários e aí, no final, sempre fazer o quê? Testes para achar erros e colocar esses testes, sanar todos os problemas encontrados nos testes, né? E sempre com a qualidade. Isso é primordial. Então, como eu falei para vocês sobre os modelos, né? Os modelos de processo, eles são vários, tá? São vários modelos de processo. Você vai encontrar aí no mercado vários. Tem os pagos, os gratuitos, né? Que pode dar suporte. Porque assim, um modelo, gente, um modelo são regras que você vai seguir, certo? Essas regras que vocês vão seguir, você pode seguir um modelinho simples que eu vou passar ao longo desse curso.
Porém, você encontra software pagos, né, que já traz esses modelos bem conceituados em módulos. Então, você joga as informações desses modelos e eles vão trabalhando, né? Mas isso não é na nossa realidade. A nossa realidade é praticamente o quê? Fazer passo a passo, né, do próprio punho, usando as nossas ferramentas que a gente tem no ambiente, né? É diferente de quando você trabalha numa empresa de grande porte e lá eles têm toda essa ferramenta para te ajudar. Então, você não perde tanto tempo nos levantamentos. Gente, fazer levantamento não é perder tempo. A gente fala perder tempo porque muitas vezes o profissional, o aluno, né, o programador, ele fala assim, para que eu vou ficar perdendo tempo, analisando, pesquisando? Eu vou sentar e já vou colocar em prática. Então, para ele, essa parte é perca de tempo. Mas esse tipo de profissional, ele já caiu meio em desuso, porque a gente vê hoje bastante gente que, eu construo sites, meus serviços são oferecidos, né? Você vê aí painéis de divulgação, encarte de divulgação, de programação, e aí você vai e contrata alguém para fazer um site para você. O site pode ter até beleza, né? A parte da estética, mas não é funcional. Então, quer dizer, a pessoa não seguiu umas regras, não seguiu um modelo. Então, não adianta. Às vezes, vale a pena você pagar uma empresa conceituada para fazer o seu projeto, porque ele vai seguir as regras corretamente, do que você fazer com uma pessoa que não cumpre as regras. Não que a pessoa não vai, sozinha, não é de grande empresa, vamos colocar assim, um profissional autônomo que trabalha numa sala da casa dele ou num quartinho da casa dele. Não estou dizendo que ele não vai fazer um projeto 100%, né? Pode ser que mais para frente, quando vocês estiverem perto do terceiro ano, vocês comecem a fazer o portfólio de vocês, né? Dos trabalhos que vocês podem fazer, começar a fazer site para fora, né? Fazer algum design para algum lugar, alguma arte para algum lugar. Isso vocês podem ir fazendo, e para isso vocês podem fazer o portfólio e oferecer os serviços, né? Com o tempo, vocês vão adquirindo conhecimento, vão seguindo os modelos corretos que vocês têm que fazer. Então, são vários modelos que ao longo do tempo vocês vão se desenvolvendo e encontrando o melhor para vocês, tá? Dentro dos modelos, a gente tem um modelo ciclo de vida. Eu vou estar explicando cada um deles para vocês, tá? Passo a passo. Então, nesses modelos aí, segue-se sempre uma sequência. São etapas que você tem que cumprir. No modelo cascata, o modelo cascata, ele vai como se você estivesse subindo uma escadinha, tá? Uma escada. Então, você vai verificar em qual passo você está do seu projeto. Se você está especificando esse projeto, se você já está implementando, né? Se você já está testando. Então, ele segue uma escada. São etapas que não adianta você pular do primeiro para o terceiro degrau. Você precisa seguir as etapas, né? O projeto correto é assim, você vai por etapa. Depois você tem o desenvolvimento interativo, né? Que vai incrementar de acordo com os requisitos do seu software. O que é requisito, gente? A gente vai falar muito em requisitos. Requisitos são funções que o site, o software, o mobile vai realizar para você. Então, por exemplo, eu quero construir um software para uma biblioteca, né? Então, numa biblioteca, o que você tem numa biblioteca? Você tem a consulta do material que tem disponível na biblioteca, você tem um módulo de reserva, né? O livro não está lá, ele está retirado, você quer deixar uma lista de espera, então você tem a reserva. Você quer retirar esse material. Então, são vários módulos que você precisa pensar e construir, né? Tem um módulo do profissional que vai cadastrar esse material, que é um módulo de manutenção.
Tem o módulo do usuário, que ele vai entrar, ele vai renovar o seu material que já foi retirado, ele vai reservar o material retirado. Então perceba que cada um desses módulos, eles têm requisitos, ele tem uma função. Então, na hora de construir, por exemplo, esse software, você vai ter que ter o quê? Um encontro com o bibliotecário, ele vai passar para você quais são as diretrizes, quais são as funções que ele quer que o software contemple. Você vai ter que conversar com o profissional que faz a manutenção desse software, né? O profissional que eu falo aqui nesse caso é a pessoa que vai cadastrar esse material dentro do software. Quais campos eu preciso ter ali na tela do cadastro? Quais campos eu preciso ter na tela da reserva? Sabe? Então, você precisa da classificação do livro, do cutter do autor, a classificação do assunto, o título do livro, os organizadores, a casa de publicação, a cidade, o ano, se ele é volumado, se ele não é, se ele é volumado e dividido em tomos, qual o tombo que ele recebe. O tombo, gente, é o ano que ele foi cadastrado, então ele recebe uma numeração /ano. Né? O cutter é um sobrenome, cada sobrenome de autor ele recebe um número e letras, né? Então, cada sobrenome da gente, a gente segue uma tabela de cutter. A classificação é CDD, CDU, que é classificação decimal universal. Então, segue-se algumas regras. Então, a gente tem requisitos funcionais, que é aquilo que o site, o software, o mobile, ele vai executar, o que ele vai fazer, que informações que ele vai trazer. E já os requisitos não funcionais são aqueles que vão dar suporte para que o produto que eu estou desenvolvendo funcione corretamente. Por exemplo, eu preciso ter segurança no meu site, eu preciso ter segurança no meu software, então isso é um requisito não funcional. Eu preciso ter uma máquina bem equipada, com leitor de código de barra para uma biblioteca, preciso. Eu preciso ter uma impressora, preciso. Então, esses são itens, são requisitos não funcionais para dar o suporte para o meu software, né? Então, eu preciso de internet para trabalhar com isso? Preciso. Então, são aí requisitos não funcionais. E os funcionais são aqueles que vai trazer as informações que eu preciso para aquele programa, né? Para aquele software. E depois a gente tem a parte também da evolução e prototipação. O que seria isso? O protótipo. Eu vou criar um protótipo. Quando você faz aí uma programação em Arduino, você pode fazer com que uma luz de LED acenda, você pode manipular a rede elétrica da sua casa, você pode manipular um chuveiro da sua casa, né? O portão eletrônico. Então, você pode fazer várias coisas, né? Pensando aí em protótipo. Então, quando você desenha, modela, mesmo em forma de rabisco, você rabiscou como vai ser seu software, você rabiscou como vai ser seu site. Então, você criou um protótipo, mesmo no papel, você criou, né? E aí, por exemplo, quando você faz a primeira versão da sua programação, ele não está perfeito, ele está na primeira versão, ele já é um protótipo, tá? Então, ele entra aí dentro da especificação, o projeto em si, né? E depois já é o protótipo que vai estar liberado aí para você ir testando, né? Quantas vezes você não entrega, por exemplo, um módulo pensando ainda na biblioteca, você entrega um módulo de manutenção. O funcionário lá, ele vai utilizar esse módulo para teste. Então, de repente, ele está cadastrando o livro. Ele fala assim, faltou o campo dos organizadores. Eu preciso de mais um campo para acrescentar o segundo autor do livro. Então, o próprio funcionário vai fazendo anotações do que é necessário implementar nessa programação, né? E aí o analista, o programador, ele vai contemplar esse pedido do funcionário. Então, toda vez que vocês forem fazer um projeto, não pode só perguntar
fazer a pesquisa, o levantamento, a entrevista, não pode só perguntar para o chefe ou para o gerente da área, né? Você tem que perguntar para as pessoas que vão colocar a mão na massa. Quer dizer o quê? Se eu sei que determinado funcionário que faz certos serviços, ele que está no dia a dia fazendo aquela função, é ele que vai saber o que está falho, o que não está, o que precisa e o que não precisa. Por quê? Vamos supor, toda universidade passa por uma verificação, né? Toda universidade ela passa pela vistoria do MEC. E se o curso ele não recebe uma nota máxima, ele vai perdendo o quê? Ele vai perdendo pontos, por isso que tem ali estrelas nos cursos, nas faculdades, né? E com isso, se ele perde estrelas, perde pontuação, ele também perde verbas de bolsas, né? Tem muitas faculdades que têm bolsas em determinados cursos e tem curso que não tem bolsa. Por quê? Porque a pontuação dele no MEC tá baixa. E aí, se você consegue tirar nota 5 no MEC, nota 4 no MEC, você está de parabéns, porque você cumpriu todas as etapas. Qual que é uma etapa simples do MEC que analisa? Se numa biblioteca, por exemplo, você tem um livro, um exemplar de livro para cada 10 alunos. Então, se eu tenho um curso de medicina, eu tenho 40 alunos, eu vou ter que ter, ali no caso, 4 exemplares de um livro. No mínimo, porque senão você não recebe a nota adequada do MEC. É lógico que hoje a gente tem portal de livros eletrônicos, né? Que não precisa estar com um livro físico dentro da biblioteca. Tem base de dados que você pode estar utilizando. É aceitável isso, é aceitável periódicos, né? Periódicos são revistas da área. Então, tudo isso leva em conta, por exemplo, numa vistoria do MEC, né? E o MEC, ele pede muitas informações, muitas. Então, se você faz um software somente com alguns dados ali pensando num cadastro de livro, alguns dados ali que não dá para casar com outras informações, o seu banco de dados não dá para gerir mais informações, você vai ter que trabalhar paralelamente com uma planilha de Excel, né? O MEC quer saber quantos livros tem desse autor. O MEC quer saber quantos exemplares tem por aluno. Se você não contemplar esses dados no seu software, você vai ter que trabalhar 2 vezes e tentar casar as informações. E aí você fica desesperada quando tem visita de MEC. Então, perceba que se você viu, né, o funcionário trabalhou com o seu software, ele viu que está faltando algumas coisas no que você fez, pode ser que de início ele não tinha sido claro no quais as funções que ele queria que o software tivesse. Então você fez e entregou. Por isso que tem a fase de teste, por isso que tem a fase de manutenção. Então, ele entregou o software para você. Você começou a trabalhar e percebeu que uma parte não foi atendida. Ou, eu esqueci de comunicar que eu precisava desses dados para o meu relatório. Então, a próxima etapa é pedir modificações, ampliações da programação. Então, por isso que você tem que ter tudo bem esquematizadinho, seguir regras, porque se surgir essas informações, você tem que acrescentar no determinado linha de programação. Então, é importante que você, sempre que você vai fazer alguma coisa que tem vários usuários que vão utilizar aquele produto, né? Lembrando que também tem que seguir todas as regras de IHC para atender todos os tipos de usuário. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer entrevista com o funcionário, com o gerente, com os alunos, no caso, que vai estar utilizando esse software, tá? Usar também não só questionário, como observação. Então, você passa o dia no setor, observando como a pessoa trabalha, tá? Então, tudo isso faz com que você consiga ir buscando os requisitos funcionais do seu sistema. Tá certo, gente? Então, parece bem cansativo fazer isso, né? Mas não é gostoso. Vocês vão sentir isso quando vocês começarem a desenvolver a parte do trabalho de vocês.
Então, dentro aí de modelos de software, a gente vai passar por alguns aí para vocês, né? Dos mais importantes, dos mais usados. Então, a gente tem alguns modelos de software estruturado, né? Que são o quê? Os mais tradicionais, que são feitos através do quê? Diagramas de contexto, né? O diagrama de contexto, a gente vai passar passo a passo para vocês, tá? Mas diagrama de contexto, eu faço uma geral do que é o meu software. Eu tenho um processo, esses processos vão estar ligados com entidades. O que são entidades? Por exemplo, meu usuário é uma entidade. O meu produtor é uma entidade. Então, depende do que você vai estar trabalhando, você vai relacionar a entidade com o seu processo. O diagrama de fluxo de dados. Eu gosto bastante desse diagrama de fluxo de dados, porque você consegue quebrar os processos. Então, por exemplo, efetuar pagamento é um processo. Dentro desse processo vai ter o quê? Eu vou gerar boleto, vou gerar pagamento com cartão de crédito, com cartão de débito, vai ter toda a análise. Esse cartão foi aprovado, foi liberado, então eu vou prosseguir com a minha venda, né? Vai para a embalagem. Agora, se não deu certo, qual outra forma de pagamento que eu posso efetuar? Então, eu vou trabalhar com processos. Então, você expande o processo. Quanto mais você expande, menos erro você vai deixar no seu software, né, no seu site ou no seu mobile, tá, no mobile. Quanto mais você expande, quanto mais você analisa, mais você contempla a programação. Depois a gente também tem a metodologia orientada a objetos, né? Que a gente trabalha, por exemplo, se você for programar em Java, você vai trabalhar uma modelagem relacionada orientados a objetos. E normalmente a gente usa a ferramenta Case. Essa ferramenta, ela faz uma modelagem bem legal, bem ampla, né? Dá para trabalhar bem. Porém, é uma ferramenta paga, né? Então, uma similar que a gente conseguia usar, né, que atendia bem essa parte, era a ferramenta Vision, né? Só que o Vision também ela é paga, então precisa de uma licença, tá? Mas, gente, tem vários lugares que dá para fazer a modelagem, tá? Os diagramas, dá para usar vários lugares. Então, a gente tem o a gente tem o BR modelo para fazer o DFD, né? A gente tem vários sites online que faz esses tipos de diagrama. Então, para se virar, tem vários locais aí que dá para utilizar, né? Vários recursos que dá para estar colocando em prática, sem precisar comprar uma ferramenta, tá? Com ferramenta simples, até na mão mesmo a gente consegue fazer esses diagramas, né? Lógico que você vai fazer um diagrama de forma bem apresentada para o seu cliente, para que ele possa entender. Por quê, gente? Por que a gente faz diagrama? Então, você marca uma entrevista, né, com o seu cliente. O seu cliente solicitou que você fizesse um programa para ele, um software, e ele passou algumas ideias para você, o que ele gostaria, quais as funções que ele gostaria que tivesse, e você, então, vai analisar, vai criar aí, e nada melhor do que você fazer um diagrama para você poder mostrar para ele como que vai funcionar. Assim, ele vai ter uma visão mais ampla do qual é o pensamento que vai ter do software, do site ou do mobile, tá? Então, por isso que se usa o diagrama. Não só para isso, mas também para encontrar e quebrar os fluxos, para que você consiga ver qual o processo, né? Quebrar os processos para você encontrar aí, verificar qual a parte, qual o fluxo que você precisa melhorar, precisa modificar. Às vezes tem processos que a gente pode descartar, que ele não é necessário, tá? Então, tem bastante coisa que dá para a gente visualizar através de um simples diagrama. Dentro, então, da área de engenharia de software, que a gente tem o gerente de software, né? Ou o gerente que cuida dos projetos, né? Que está gerenciando cada projeto aí, ele tende a observar o quê?
a produtividade do programa, do site, do software, né, que está sendo desenvolvido, a qualidade sempre vem aí à tona, não adianta esconder ou fugir da qualidade, a organização, né, como esse software está sendo construído, qual é a arquitetura desse software, se ele tem os alicerces concretos, né, se ele está bem definido, bem esclarecido, para que possa prosseguir aí na parte da programação. Dentro do gerenciamento de projetos, é observado o que, gente? Ele cuida de tudo que está envolvido ali no projeto em si. Né? Ele vai verificar quais as linguagens de programação vai ser usada, quantos funcionários eu vou precisar para que desempenhar aquela função. Aí, por exemplo, normalmente o cliente ele fala, eu preciso do software para daqui 3 meses, no máximo. Então, esse gerente aí de software, gerente de projetos, ele vai fazer o quê? Uma requisição, né? Ele vai fazer ali um calendário, vai criar um calendário com etapas de trabalho, né? Que são recursos que vai ser colocado dentro de todas as funcionalidades desse projeto. É um cronograma mesmo, um cronograma de funcionamento, de como que vai ser. Então eu coloco lá qual o prazo máximo que eu tenho para entregar, quanto tempo o cliente pode esperar, quanto tempo eu consigo entregar o produto, tá? Então se ele pede para mim, eu preciso do meu projeto no máximo em 3 meses, eu não vou colocar no meu prazo que eu tenho 3 meses para fazer o projeto. Eu vou fazer esse projeto em 2 meses, 2 meses e meio. Por quê? Porque eu preciso fazer o projeto, eu preciso testar o projeto, eu preciso verificar se está tudo certinho para depois entregar esse projeto. Então, se eu deixar para ficar pronto daqui 3 meses, quando chegar no último dia de entrega, eu vou fazer o teste de programação. E se der erro? Se der pau? E uma parte não funcionar? Aí eu não tenho tempo, eu vou extrapolar esse prazo. E prazo, gente, extrapolado, além da sua reputação ficar em baixa, você está perdendo dinheiro. Você está fazendo com que seu cliente também perca dinheiro, né? Então, quando você assume um projeto, seja ele, vou construir um site, você quer construir um site para você? Vou construir um site para uma padaria, vou construir um site para uma farmácia. Estabeleça um prazo. O cliente ali fala, pode ser daqui 6 meses, ou pode ser daqui 1 mês. Então, os primeiros, você vai falar assim, eu não sei se eu vou dar conta de entregar em 3 meses. Então, você já deixa o cliente meio a par. Conforme você vai tendo experiência, você vai ver que você já tem um domínio do seu tempo, do seu prazo. Então, eu consigo, eu dou conta de fazer isso em 2 meses. Então, você acaba atingindo, né, concluindo corretamente o seu prazo. Não extrapola e está dentro do prazo. E está dentro do prazo, você está dentro do orçamento. Porque muitas pessoas falam assim, eu construo esse software, esse site, e o orçamento que você vai gastar é X. E chega no final do projeto, o orçamento está no Y. Então, além de você extrapolar, você não fez os cálculos corretamente, você está dando prejuízo para a empresa e o cliente vai gastar mais, tá? Então, são dados que você tem que analisar e cumprir dentro do seu gerenciamento ali. Porque senão a sua empresa que constrói site, software, ele vai ficar ruim no mercado. Porque quando você faz uma coisa boa, gente, um produto bom, você tem 1, 2, 3 pessoas que elogiam você. Quando você faz algo ruim ou não saiu bom, você tem 10, 20 pessoas que falam mal de você. Então, a gente tem que analisar isso. Você quer ter uma reputação boa? Ele programa, ele faz certinho, ele entrega no prazo, né? Mesma coisa quando você compra alguma coisa, por exemplo, no Mercado Livre. Você não olha a reputação do vendedor, se ele entrega bem, se ele entrega bem embalado, se ele não atrasa, se ele entrega produtos quebrados. Então, você vê a reputação antes de comprar.
A mesma coisa aqui. Então, uma empresa bem conceituada é aquela que cumpre prazos, cumpre orçamentos, né? E que faz tudo de acordo. Então, e que cumpre também os objetivos estabelecidos. Por isso, gente, que em cada projeto é necessário fazer um diário de bordo. O que é um diário de bordo? É a mesma coisa que uma ata de uma reunião. Então, você se encontra com o seu cliente, ele vai especificar o que ele quer, você vai anotar tudo, né? Normalmente se tem uma secretária que vai fazendo isso, mas se você está iniciando agora, então você faz um resumo na frente dele, ou você faz um resumo, depois você manda essa ata, esse contrato para ele, ele vai assinar e vai estar firmado o contrato. Então, se você estabelece lá que você vai fazer um software, dentro de 3 meses vai custar R$ 2.000 esse software, e que você não vai extrapolar o prazo e nem o orçamento, então você vai cumprir. Porque se você não cumprir, ele pode também colocar cláusula no contrato de que se você não cumprir, o contrato tá finalizado, né? Então você sai perdendo também. Então, gente, eu vou contar aqui uma historinha para vocês de um aluno. Quando eu ministrava aula lá na Unimap, a parte da programação, um aluno chegou e falou assim para mim: ai, professor, eu não consegui fazer sua atividade porque eu estou trabalhando muito. Eu falei: mas o que você está fazendo? Ele falou assim: eu além de trabalhar fora, eu faço site, eu faço programas para as empresas, para as pessoas, e estou muito atarefado, eu tenho muito trabalho para fazer. Eu falei: como você faz? Você faz o programa, faz o site, entrega, dá um prazo, tem um orçamento certo, ou você pega tudo de uma vez que nem pedreiro, né? Ele falou: professor, eu sou pior que pedreiro, eu vou enrolando, eu pego um, eu pego outro, eu vou pegando, eu vou fazendo, conforme eu sou cobrado eu vou entregando. Então eu proponho lá que eu vou fazer um site ou um software em um mês, né? Em 30 dias, em 15 dias. E aí como eu trabalho por dia, né, professor? Ele falava assim: como eu trabalho por dia, então eu acrescento uns dias a mais, eu falo que não deu tempo de terminar, que é isso, que é aquilo. Então ele vai protelando a entrega porque ele trabalha e por receber por dia. Então é igual ao pedreiro. O pedreiro, ele firma com você que ele vai construir uma casa para você em 3 meses, dá um ano e ele não acabou. Por quê? Porque você paga diariamente para ele, né? Normalmente ele pega todo final de semana, ele quer o dinheiro na mão dele. Então, se você firma um contrato com o pedreiro, mesma coisa. Você firma um contrato com o pedreiro, fala assim: você vai receber pela construção. Ele vai terminar o quanto antes. Por quê? Porque ele sabe que só vai sair aquele valor da sua construção, né? Um outro exemplo, por exemplo, um dia eu contratei um pedreiro para trocar janelas da minha casa. Então, eu firmei o contrato com ele e ele cobraria R$ 3.500 para trocar as janelas. Então, ele recebeu somente quando ele terminou o processo, terminou a troca das janelas. Então, aí ele recebeu o valor, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, porque foi esse o contrato que foi feito, entendeu? Então, o cuidado na hora de fazer a contratação e a solicitação do cliente é de extrema necessidade, de extrema importância que você registre esses dados conversados, né, numa reunião, ou agora pode ser gravado, né, desde que você informe que está sendo gravado. Pode ser feito por e-mail, pode ser feito por algum tipo de documento ou manuscrito mesmo, mas que ambas as partes estejam de acordo e que tenha assinatura, né? Mesmo seja virtual ou um e-mail, já é uma assinatura. Então ele é válido como um documento, tá? Então é bom que seja estabelecido. Não fica só de papo. Eu combinei isso com você e você não está cumprindo. Não. Tem que ter um registro, por isso que em todo projeto a gente faz uma ata
né? Nessa ata, a gente coloca todos os dados discutidos em reunião ou um diário de bordo. Esse diário de bordo, vocês que vão ser programadores, vocês podem estar anotando tudo que foi discutido, ou na semana, ou no dia, ou em 15 dias, ou no mês, tá? Desde que seja relatado. Isso é de extrema importância. Então, já falei ali um pouco mais à frente, né, sobre o que é requisitos, né, que envolve o levantamento de requisitos e o estudo da viabilidade, se o projeto vai ser viável ou não. Então, essa parte é bem no começo do projeto, é essa parte de requisitos que vai realmente dar todas as informações do que é necessário obter dentro do seu site, do seu software, do seu mobile. Se você pular essa etapa, você não consegue fazer a programação, porque você não sabe o que você tem que fazer, né? Não é só criar um site que vai ter uma imagem bonita, vai ter uma frase bonita e não tem funcionalidade nenhuma. Então, para que você está fazendo um site? Não é? Ele tem que ter funcionalidade. Para isso, você precisa levantar os requisitos. Então, a questão dos requisitos funcionais, ele pode envolver o quê? Cálculos, né, os detalhes técnicos, a manipulação de dados, o comportamento do site, do software, que é tudo que eu já falei antes lá. É o que? Você vai ver qual funcionalidade que o seu site, o seu software necessita ter, né? Pensando aí, por exemplo, na biblioteca, como eu falei. Precisa de um módulo para manutenção, que é o cadastro de materiais. Precisa do módulo de reserva, módulo de empréstimo, módulo do usuário. Então, só aí são 4 módulos. Então, você precisa verificar como vai ser esse comportamento do site e do software mediante as solicitações. Então, o que ele vai ter que desempenhar? Que papel ele vai desempenhar. Então, isso tem que estar bem claro para vocês poderem construir o produto de vocês, que é o site, o software ou o mobile, tá? Então, sem isso, não tem como trabalhar. Tá? E o não funcionais é o quê? Que eu já falei também. É segurança, confiabilidade, a questão do custo, né? O bom desempenho do site, do software. Então, a questão da qualidade. Então, ele vai dar o amparo, o alicerce, o sustento para que o seu site, o seu software, ele consiga fluir, rodar perfeitamente e trazer as informações corretas que o cliente pediu para você. Tá? Depois a gente também tem a questão do levantamento de requisitos por parte do usuário, que é o diagrama, né? Contendo aí toda a parte, a modelagem do que vai ser feito nesse projeto. Então, o sistema vai ficar com a funcionalidade. Você vai levantar os requisitos e vai mostrar qual a funcionalidade. E, para o usuário, você necessita ter esse diagrama para mostrar para ele. E não é só para o usuário, porque o analista, né, que é o programador, ele necessita ter essa ferramenta na mão também, esse diagrama na mão, porque ali só dele olhar ele já vai saber quais os processos está sendo contemplado ali, qual ele vai ter que explorar melhor, tá? E esse diagrama nada mais do que um desenho de como vai funcionar o seu site e o seu software. Então, o cliente ele consegue visualizar melhor o que vai ser feito através de um diagrama. Né? Um simples diagrama ele já consegue visualizar como que vai ser o produto que ele está solicitando, tá? Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um diagrama, tá? Ele não é um diagrama de fluxo de dados, tá? Ele é um diagrama simples, mas que dá para você visualizar aqui o que está sendo pedido, por exemplo, num processo de levantamento de requisitos. Somerville também é um autor muito famoso, né? Que trata dessa parte de requisitos. Ele tem vários livros, são livros bem grossos, né? Que são importantes, que faz parte. O programador tem que ter livros importantes, não é só consultar a internet, não, tá? Então, hoje em dia, ainda se estende a favor de vocês a internet, mas são livros que têm
teorias, né? Ele tem teorias ali, tem exemplos, ele exemplifica bem e também tem trechos importantes que você tem que seguir, né? Tem um livro de cabeceira, né? Livro de cabeceira que a gente tem para elevo espiritual, a gente tem a Bíblia. A gente lê todos os dias, a gente consulta a palavra de Deus e também tem ali na área profissional alguns profissionais, alguns autores que é importante para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, um psicólogo ele vai obter livros ali de psicólogos famosos, educadores vai sempre ter livros ali de pedagogos famosos, né? Que contemple bem a área de estudo. E a mesma coisa na informática. Tem vários livros que são livros de cabeceira que você tem que ter na sua casa, né? Quem, por exemplo, não tem um livro sobre, por exemplo, do Manzano, livro que cuida do Excel, do PowerPoint, do Word, né? A maioria hoje tem esses livros online, mas todo mundo já comprou um livro desse, né? De uso pessoal, que é livro de cabeceira. Então, tem que ter esse tipo de material, nem que for online tem que ter. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando eu inicio na entrada de um processo, né? Entrada de um processo, o que é, gente? Chega lá para mim, eu preciso que você faça um determinado tema. Vamos lá, vamos pensar. Eu preciso que você construa um software para biblioteca, né? Já que eu falei de biblioteca, vamos continuar com biblioteca. Eu preciso de um software para biblioteca. Então, eu preciso compreender esse domínio. O que é uma biblioteca? O que contempla uma biblioteca? Quais são os requisitos para que uma biblioteca funcione? Quais são as diretrizes que regem uma biblioteca, né? Eu tenho que conhecer bem a área que eu estou fazendo. Eu não posso simplesmente chegar e começar a fazer qualquer estudo, qualquer projeto sem estudar antes. Então, eu tenho que ler sobre, pesquisar sobre o assunto, né? Então, eu faço um apanhado, um levantamento para eu compreender esse domínio, tá? A partir do momento que eu estou compreendendo esse domínio, eu vou coletar os dados, né? Coletar os requisitos. Como que a gente faz coleta de requisitos? Através de observação, através de formulários, né? Que dá para usar o Google Forms, principalmente na pandemia, dá para usar, não precisa sair de casa para fazer questionário. Quando a gente está em forma presencial, dentro de uma escola, dá para a gente passar de sala em sala, perguntando, respondendo questionário. Então, isso traz bastante informações para a gente que vai programar. Mas aí você precisa escolher qual é o seu público, né? Eu quero que todos os alunos da ETEC respondam meu questionário. Eu quero que todos os alunos da FATEC respondam meu questionário. Eu vou deixar meu questionário aberto para todo mundo. Vou divulgar nas mídias sociais. Qualquer um que responder está valendo. Então, você pode fazer esse tipo de pesquisa. Você tem que definir o seu público. Outra forma de fazer o levantamento, a coleta de requisitos é fazendo entrevista. Essa entrevista pode ser pessoalmente, pode ser através de perguntas e respostas, pode ser através de e-mail, né? Pode ser através do WhatsApp, de qualquer forma, desde que você consiga obter respostas, né? Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa para trabalhar com PET, meu projeto vai trabalhar com PET, né? Eu vou consultar um veterinário, eu vou consultar uma ONG, vou perguntar o que ele necessita nessa ONG, o que o veterinário necessita no software para ele. Então, eu vou fazer várias perguntas e das respostas que eu vou obtendo, eu vou saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter de função no meu software. Então, eu vou coletar aí os requisitos. Nem tudo que eu conseguir na entrevista ou no questionário, eu preciso usar. Eu vou pegar os requisitos que vai me embasar, né? Vai dar base para eu começar a construir o meu software, meu site, tá?
E nessa coleta aqui, na coleta de requisitos, gente, ele tem, perceba que ele tem aqui duas setinhas, né? Da mesma forma que eu compreendo o domínio e eu coleto os requisitos, eu também posso voltar, já que agora eu coletei os requisitos, eu estou compreendendo melhor o domínio, eu posso verificar agora quais os requisitos que eu tenho, né? E posso deixar eles reservados, né? Para depois especificar esses requisitos e para fazer a documentação desse documento, desses requisitos, que é a documentação final, né? Como eu posso também seguir para a classificação. Bom, eu tenho vários requisitos, eu posso fazer uma classificação deles, né? Verificar o que eu tenho, vou resolver conflitos. Então, de repente, você tem um requisito que pede determinada função e tem outro requisito que também pede outra função que vai dar um conflito aí de informações. Então, você tem que gerenciar essas informações e verificar as prioridades, né? De repente, você fala assim, o aluno quer retirar o livro está disponível. Se o livro está disponível, o aluno pode retirar, certo? Certo. Mas se tiver uma lista de reserva daquele livro, esse livro acabou de ser devolvido, né? Então, ele foi devolvido, ele está dando disponível no sistema. Se ele está dando disponível no sistema, um aluno chegar lá, você é obrigado a entregar esse livro para o aluno? Não. Por quê? Porque tem uma lista de reserva. Essa lista de reserva, ela tá, perceba que tem um conflito aí. O livro está dando disponível, mas ele tem uma lista de reserva. Por quê? Porque que automaticamente o sistema não avisou que esse livro tinha reserva? Porque não foi feita uma programação correta. Então, a partir do momento que um aluno retirou o livro não está disponível mais numa biblioteca, você consegue, você já cria essa obrigação no sistema, né? Esse requisito de que você só pode fazer reserva do material quando ele não está disponível na biblioteca, ele foi retirado. Então, a partir do momento que ele foi retirado e tem uma lista de pessoas esperando esse livro chegar para ser retirado, ele não pode passar para outro usuário que chegar na biblioteca e ver que ele está ali e levar embora. Então, ele segue regras, né? Então, tem que definir bem essas prioridades. E quando encontra aí conflitos, precisa resolver. Então, por que não deu alerta de que tinha reserva? Porque o sistema está falho, precisa consertar, tá? Então, definindo as prioridades, a gente vai, por exemplo, eu tenho muitos requisitos, eu tenho muitas funcionalidades para fazer dentro de um software. Então, eu vou classificar por funcionalidades assim, mais urgentes, as necessárias, né? E vou elencando, essa é necessária, essa é secundária. Então, eu consigo gerenciar essa parte aí, definir as minhas prioridades. A partir do momento que eu defino essas prioridades, eu já estou resolvendo o conflito também, né? Resolvendo o conflito, eu já entro de volta ali na classificação e posso classificar, aquele requisito é para tanto, esse requisito é para outro. Então, perceba que eu tenho informações que eu consigo ir para frente e não volto mais para alimentar essa informação, e tem informação que eu volto, resolvo o problema e volto para informar, né? Então, perceba que a partir do momento que eu defino as prioridades, eu posso seguir, né? Eu já resolvi o conflito, eu já liberei para classificação, eu volto na coleta de requisitos, eu compreendo melhor o domínio, eu faço a verificação desses requisitos, eu vou especificar, né? Aí eu vou programar esses requisitos e aí eu posso colocar já para documentação, né? E já vai direto para a documentação aí e ser armazenado. Então, perceba que através desse diagrama eu já sei que eu tenho muitos passos para fazer, muitos cuidados que eu tenho que ter antes de programar. Então, não é uma coisa que eu sento na frente do computador e eu começo a programar, eu tenho que analisar. Isso faz parte aí do gerenciamento de requisitos de software. Aí, como eu já falei para vocês, como que eu vou levantar requisitos? Tem várias maneiras, tá? Então, teve uma época
que teve um aluno que respondeu assim para mim: professor, eu não fiz o seu projeto porque eu não tinha grupo e não tinha como sair de casa para fazer o levantamento de requisitos. Eu falei, ué, mas você não precisa sair de casa para levantar requisitos. Você pode fazer entrevista online, você pode fazer perguntas e respostas, você pode mandar um Google, né? Um formulário do Google, Google Forms, você pode mandar um documento impresso, você pode fazer várias coisas, né? Um telefonema. Hoje em dia tem N opções para fazer esse tipo de levantamento, né? Você pode fazer a etnografia, que é a observação. A observação você tem que estar ali no local, a não ser que você converse, combine com determinada pessoa que deixe você analisar através das câmeras, né? Tudo mais. Mas normalmente a gente faz observação presencialmente, né? Aí a gente tem os workshops, né, que pode ser o quê? Elicitação em grupo, você pode se reunir com os analistas, reunir ali com o cliente, seus funcionários, né? Aí tem o brainstorm, que é o quê? Geração de ideia. Aí funciona várias reuniões, elas podem ser online, videoconferência, né? Então, pode ser toda semana. Aí é uma forma de você trabalhar de acordo com a necessidade, de acordo com a regra ali que for estabelecido, tá? Depois a gente tem também os protótipos, que são as interfaces do usuário. Então, através do protótipo, de repente chega cliente, gente, que já chega com o protótipo na mão, né? Ele já não deixa para você modelar, ele não deixa para você definir, ele já chega com rascunho ali preparado, desenhado, e fala, eu quero que tenha isso, 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 isso e aquilo. Então você fica meio engessado, porque você tem que programar de acordo com o que ele está pedindo, né? Mas também um analista esperto, ele vai deixar o cliente achando que ele está sendo o dono da situação, mas aos poucos, sutilmente, ele vai introduzindo as informações que ele precisa, né? Então, ele pode dar dicas, ele pode dar conselhos, e aí ele vai incorporando a ideia inicial dele, tá? Então, essa parte aqui também é bem importante. Ainda continuando na técnica de levantamento de requisitos, a parte da entrevista, como eu já disse, você pode fazer observação sem conversar com ninguém, você só avisa que você chegou, que você vai estar analisando, para fingir que você não está presente, né? Ou você pode interagir com eles. E a parte da entrevista, hoje em dia, não precisa ser necessariamente você chegar com papel e caneta, né? E deixar a pessoa conversar. Então, o que você pode fazer? Você pode chegar com perguntas e respostas, você pode deixar a entrevista, né, formal, aquela que você agenda previamente, e você já leva alguns pontos separados, importantes, que você vai discutir nessa entrevista com palavras-chave, né? Ou você pode também fazer aquele tipo de entrevista que você já dá alguns pontos, né, alguns parâmetros que você quer que essa entrevista seja direcionada, e aí o entrevistador deixa os pontos e o entrevistado, a pessoa que você quer entrevistar, ela vai falando fluentemente, aí ela vai fluindo as ideias dela, os pensamentos dela, sem ficar engessado. Então, você pergunta um assunto, ele vai falar tudo sobre aquele assunto. Então, por isso que nesse momento de entrevista, gente, é importante vocês gravarem a entrevista, tá? Mas aí é obrigado vocês avisarem que vocês vão estar gravando. Então, por que eu falo sempre que é importante gravar? Porque você
na hora você presta atenção em algumas funcionalidades, em alguns requisitos, e outros você passa batida, você não percebe, né? Porque é muita conversa, muita correria, então é bom você gravar. Aí você vai transcrever essa entrevista, inclusive faz parte da documentação, isso, você transcreve a entrevista, ou você faz um resumo com suas palavras de quais foram aí os requisitos que você levantou nessa conversa, tá? Então é bom que se ouça, né, assista, se for gravado em vídeo, essa entrevista, para que você ouça várias vezes e tente pegar todas as partes que foram solicitadas ali, porque senão você acaba deixando passar muitas informações, tá? E aí, né, que eu já falei, tem também a observação. Na entrevista ainda, gente, não precisa ser aquela forma presencial, né, como eu já disse. Você pode agendar ou você pode fazer online, videoconferência ou pelo WhatsApp, né, através de áudio, pergunta e resposta através de áudio, de texto. Hoje em dia tem várias formas de fazer que é viável e que são aceitas, tá? Dependendo do assunto, dependendo do que você quer fazer, do que você vai desenvolver, você vai optar pela entrevista ou você vai optar pelo questionários, tá? Dentro desses questionários, você pode elaborar aí várias perguntas, né? São perguntas chaves que você acha importante para você descobrir quais requisitos importantes para esse software que você vai desenvolver ou esse site, né? Ou você faz alguns testes, né? Faz alguns testes aí para as pessoas ir respondendo para você, ou você faz uma pesquisa, um levantamento sobre aquele assunto, tá? A pesquisa também é viável, não precisa ficar só nas perguntas de questionário ou só na entrevista, você pode fazer levantamento também. Aliás, dentro de um projeto você faz levantamento bibliográfico, porque você não precisa compreender o assunto, compreender o tema, então você vai fazer uma introdução. Você vai fazer uma introdução usando documentos oficiais, que são o quê? De acordo com as normas da BNT. São escritores de livros, revistas, né, periódicos, que contempla aí algumas falas, né? Por exemplo, Somerville, ele gosta muito de descrever diagramas, todo o processo da engenharia de software. Então, você pode gostar de um trecho, de uma fala dele, você tem que transcrever de acordo com as normas da BNT, ou você faz um resumo, que é uma citação indireta, né? Precisa citar o nome dele, o sobrenome dele e o ano, ou citação direta, que é você copiar o trecho de qual você se interessou, até 3 linhas, normal, entre aspas, passou de 3 linhas, tem que ter um recuo de 4 centímetros, diminuir a fonte, né, em aspas, e citar aí, além do sobrenome do autor, o ano e a página da onde você retirou, tá? Esse material também, quanto maior número de pessoas que participar da sua entrevista, do seu questionário, melhor é, tá? Então vamos supor, não consigo sair, eu não consigo entrevistar ninguém. Posso fazer pelo Google Forms? Pode, né? A maioria dos alunos escolhe o Google Forms. Posso liberar, mandar o link pelo correio, pelo e-mail, pelo Gmail, pelo WhatsApp, pelo Facebook? Pode. Aí você tem que definir o quê? Quem é a sua clientela que você quer abordar, que você quer pesquisar. Então, talvez você possa colocar assim, por exemplo, no Facebook, pesquisa sobre cuidados com o pet. Você gostaria de responder? Você se interessa por esse assunto? Então, se a pessoa se interessa por esse assunto, ela vai querer ler, vai querer responder. Então, ela vai responder com verdades, ela vai responder com amor no assunto, porque ela gosta do assunto. E ela sabe com certeza quais as necessidades que os pets precisam, ou uma ONG precisa. Então, ela vai contribuir com o seu trabalho, tá? É lógico que no meio dessas entrevistas tem sempre um engraçadinho que vai responder coisas que não é necessária, vai fazer brincadeiras, chacotas. Aí você descarta
esse questionamento, tá? Mas normalmente tem também. E se você fizer no Google Forms, o que acontece? O próprio Google, ele tabula as respostas. Vamos supor, você pergunta assim, você usaria um software ou um site que falaria sobre os tratamentos, a profilaxia com gatos e cachorros? Aí a pessoa vai responder, vai ter como opção sim, não, talvez. Aí ela responde sim, outro responde não, outro responde talvez. Então o próprio Google Forms, ele vai tabulando quantas pessoas respondeu aquele questionário, quantas pessoas responderam aquela pergunta, quantos responderam sim, quantos não, quantos talvez. Então ele tabula e daí sai um gráfico. Aí já facilita, porque esse gráfico também entra na documentação, tá? Esse gráfico também entra. Então essa parte aí você tem que fazer, não adianta pular. Tá? Então, ou você opta por uma forma de questionamento, ou uma entrevista, uma observação, ou Google Forms. Podem pesquisar dados, né? Às vezes você vai fazer sobre um assunto, um tema que já se passou vários anos e que você vai pesquisar dados, tabular esses dados de acordo com as pesquisas que tem na internet. Dá para fazer também, tá? Mas o mais legal é você fazer o questionamento, né? Que aí você vai enxergar os requisitos. Você vai, pelas respostas das pessoas, você consegue enxergar os requisitos, tá? E ainda, gente, a gente tem essa parte da entrevista aberta, que aí essa entrevista aberta é bom que grave mesmo, porque ao mesmo tempo que você está conversando com a pessoa, né, de forma... não é formal, é informal. É mais uma conversa, um bate-papo mesmo. Então, você pode tanto fazer perguntas, né? E como também você mesmo faz umas perguntas e dá resposta. Você dá a liberdade para a pessoa que você está entrevistando dela responder do jeito que ela quer. Então, você fala assim, eu queria que você falasse sobre... o determinado produto. Eu queria que você falasse como funciona um hospital, se você for programar alguma coisa para um hospital. Então você vai deixar ele contar a história, e no meio dessa história vai ter uma piada, no meio dessa história vai ter uma receita de bolo. Então é bom que grave e depois transcreva, porque aí você só vai colocar no documento oficial as partes que interessam na entrevista, tá? Então, essa entrevista também, ela é bem legal, por quê? Porque você não vai engessado com algumas perguntas e respostas que você gostaria de obter. Você deixa aberto. Então, a pessoa começa a falar, e ela vai entregando um monte de requisitos para você, que você vai ter que assistir, né, essa entrevista, ouvir essa entrevista várias vezes para você dar conta do que realmente é necessário ali para você adquirir os requisitos necessários para a programação, tá? Depois também, gente, não é impossível que você coloque todas essas técnicas do mesmo jeito ou tudo junto, né? Você pode pegar e começar a sua entrevista de forma, né, formal, com perguntas e respostas, e depois você deixar a pessoa à vontade, que ela vai falando sem um cronograma de perguntas, e ela se torna informal. Você pode também conversar com a pessoa através de e-mails, de WhatsApp, fazendo algum questionamento para a pessoa. Então você pode usar vários recursos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você conversou com a pessoa, ela fez entrevista com você e ela não respondeu tudo que você gostaria de saber. Então você pode marcar uma segunda entrevista? Pode. Você pode mandar umas perguntas mais específicas para a pessoa, para ela te responder? Pode. Você pode usar qualquer técnica que você quiser, desde que você obtenha os requisitos, tá? Então, é interessantíssimo. Se não dá de um jeito, você consegue do outro. Depois a gente também tem o famoso, que a gente fala JAD, mas é JAD, que é uma aplicação que você faz,
que é uma dinâmica de grupo, né? Às vezes, numa brincadeira de uma dinâmica que a gente pode fazer num grupo, você obter alguns resultados, né? E também técnicas visuais que são de observação e com documentação aí assinada, tá? Então, essa parte aqui é mais assim para grandes empresas, tá? No nosso dia a dia, a gente não usa muito essa parte de essa técnica de levantamento. Fica mais entre a entrevista formal, a informal, questionários, observação, que aí a gente consegue uma boa quantidade de requisitos para a construção do software, do site ou do mobile. Então, deixando aí como atividade, né? Isso aí é só um lembrete, um passo a passo de como deve proceder. Então, foi pedido, né, que vocês então se organizem, tentem montar aí. Vi que alguns grupos já se prontificaram, outros ainda não. Então, montar um grupo com 3 alunos e aí coloquei assim, para a criação de um site, né? Por quê? Porque nesse primeiro momento você vai só visualizar um site. Você não vai pensar num software, no mobile, porque você não começou ainda nem a aprender a construir um software ou um site. Mas se você já souber, né, for um outro profissional já formado, você já pode então utilizar esses dados aí para os 3 produtos que você queira produzir, tá? Então, esse grupo ele tem que escolher um tema, né? Lembrando que o tema tem que estar voltado também ao ODS, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e para você poder desenvolver esse trabalho. Então, para você, a partir do momento que você escolheu o tema, né, você vai ter que saber do que se trata esse tema. Se por exemplo, vou tratar uma ONG, vou fazer alguma coisa para uma ONG, pensando em pets, eu vou ler sobre o assunto, vou pesquisar sobre o assunto, né? Porque como que eu vou fazer questionário se eu não sei nada que se passa sobre esse assunto? Eu preciso ter um embasamento teórico aí, né? Então, vai reunir essas funcionalidades, né? E como que você vai reunir essas funcionalidades? Fazendo levantamento de requisitos. Como que faz o levantamento de requisitos? Você pode fazer presencialmente, você pode fazer uma observação, você pode fazer entrevistas, formal ou informal, você pode fazer questionários. Nessa época de pandemia, é mais fácil fazer o questionário no Google Forms, né? Você primeiro tenta aí rascunhar algumas perguntas que você acha pertinente, né? Lembrando sempre de colocar, por exemplo, perguntas fechadas, com respostas fechadas. Por exemplo, você usaria um software para determinada área? Sim, não, talvez. Você acha importante que tenha determinada funcionalidade no software, no site, no mobile? A pessoa vai responder sim, não, talvez. Sempre respostas assim, curtas e fechadas. Agora, se você deixar, por exemplo, no Google Forms, perguntas abertas que a pessoa vai responder de acordo com o que ela acha, você vai ter um pouco de trabalho para tabular esses dados, tá? Então, veja como vocês queiram fazer. E por isso que dando uma pergunta com respostas fechadas fica mais fácil. E aí a gente coloca sempre que pelo menos, se for fazer no Google Forms, que pelo menos 100 respostas para você ter aí um parâmetro para você começar a levantar os seus requisitos. Porque se você define uma clientela, né, define qual estilo, qual tipo de usuário que você gostaria que respondesse seu questionamento, ou faixa etária, ou se é sexo masculino ou só feminino, aí você que vai definir a clientela sua, que vai responder o questionário. Então, se você fizer dessa forma, fica mais fácil tabular. Agora, precisa ter pelo menos uma quantidade adequada. Professor, eu não consegui 100, consegui 80, tá bom. Consegui mais de 1000.
teve grupos há alguns anos atrás que fizeram competição. Teve um grupo que deu 500 e poucas respostas. É exagero? Não. Por quê? Porque na hora de tabular, você vê que realmente predomina uma resposta, né? E aí fica mais fácil de trabalhar, tá? Então, esses levantamentos serão importantes para vocês já iniciarem o que vai ser realmente necessário para, por exemplo, ter no site, né? Através do seu tema, você vai desenvolver aí o que você gostaria que o seu site tivesse, né? Por exemplo, doação de sangue. Eu quero fazer um site com doação de sangue. Então, você tem que mostrar no seu site como funciona a doação de sangue, o que é uma doação de sangue, o que a doação de sangue contribui para o ser humano, quais são os pontos de coleta da doação, onde eu posso procurar, quais são os critérios necessários que uma pessoa tem que ter para ela poder ser uma doadora. Então, perceba que são vários itens que é importante ter no site. Não é só, Piracicaba tem o homonúcleo que está necessitando de bolsas de doações de sangue. Tá, isso é uma notícia. Então, eu posso deixar na parte da notícia essas informações? Pode, mas o que mais que vai ter no meu site? Só notícia? Não, tem informações. Então, eu preciso criar ali algumas informações. O que eu quero colocar? O que eu quero colocar de funcionalidade no meu site, tá? Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Então, pode ser, gente, que no primeiro momento você dispara aí, ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Gmail, conforme for o seu formulário, você faça um formulário e dispara. Você vai obter X respostas. Aí você teve, com esse primeiro questionário, você teve parâmetros para fazer mais perguntas. Quantos questionários você pode mandar? Um monte, se você quiser, tá? Só o problema de ficar mandando muito questionário é que as pessoas vão se cansando e não querem responder mais. Mas então, pesquise, leia sobre o assunto primeiro. Já vai vir algumas perguntas, você vai formular essas perguntas. Cuidado na hora de fazer o questionário no Google Forms, de preferência. Mostra para o professor primeiro, né, para ele ver se ele está de acordo, se as perguntas são relevantes, se tem erros ou não de português, né? Então é bom que você analise primeiro antes de disparar. Então faça um rascunho primeiro, manda para o professor, né? O professor vai analisar se realmente você está fazendo perguntas adequadas, você dispara e automaticamente as respostas vão fluindo. Então, praticamente aí vocês vão ter um bom tempo para fazer essa atividade. De repente, professor, eu disparei o meu levantamento de requisitos, meu questionário, mas ainda não fechei. Tenho poucas respostas. Posso entregar assim mesmo? Pode, porque nós estamos no início do projeto, tá? Então, eu só quero que vocês comecem o projeto. Porque se eu não fizer dessa forma, vocês vão perder muito tempo, vão sempre arrumar desculpa, tipo assim, não tenho grupo, não sei ainda o que eu vou fazer. Então, conforme eu fui corrigindo a atividade, eu percebi que teve bastante ideias boas, né? Bastante ideias boas que dá para levar para o TCC até, né? Porque, gente, todo esse conteúdo que eu falei aqui são passos importantes que vocês vão utilizar 100% no TCC. Por isso que é importante fazer de forma correta, tá? Então, essas são algumas questões levantadas aí em forma de atividade para quem for assistir esse vídeo, para esclarecer melhor o conteúdo para vocês, tá?